Você se sente burro, burra, por não dirigir? Por acaso, quando alguém pergunta para você como você se sente por não dirigir, é essa a resposta que você dá? Eu me sinto burra, uma tapada, não entendo nada. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Porque sabe o que está acontecendo? Você está enterrando a sua autoestima. Sua autoestima já está baixa. Aí você vai lá, se cobra cruelmente, se julga cruelmente por uma coisa que não é culpa sua. Geralmente o termo burro ele é usado para pessoas que não aprendem ou para pessoas que têm dificuldade de aprender. Mas olha só, todo mundo aprende. A diferença é que cada um aprende no seu tempo. Uns aprendem mais depressa, outros demoram um pouquinho mais para aprender, e isso depende das características cognitivas de cada um. Mas quando a gente está falando de medo de dirigir, o que mais a gente encontra, o que é mais comum, são pessoas que não aprenderam a executar uma manobra corretamente, não sabem como fazer, nunca ninguém ensinou, ela não aprendeu e ela se acha burra. Uma das maiores expressões da crueldade que nós somos capazes de cometer contra nós mesmos. Vou dar um exemplo para vocês. Eu aqui, dentro desse meu trabalho com pessoas com medo de dirigir, eu também dou aulas práticas de condutas preventivas no trânsito. Pessoas que dirigem com vícios, pessoas que têm dificuldade para andar em ruas movimentadas, no centro da cidade, pessoas que têm dificuldade e acabam colando demais no outro carro e não percebem, pessoas com dificuldade para reduzir quando se aproxima de um outro carro. E a raiz disso tudo, sabe onde que está? Lá atrás, no ensino, na forma como foi ensinado o controle do carro, ou como não foi ensinado, que é o mais comum. Então não faz sentido você se cobrar e se chamar de burra porque você não consegue aprender, porque você está se penalizando duas vezes. Uma, porque não consegue aprender. Outra, porque não ensinaram para você o certo. E aí você fica se cobrando, puxando a culpa para cima de você, como você fosse a culpada de tudo que acontece no mundo, carregando o mundo nas costas. Eu me sinto burra porque os outros conseguem sair com o carro sem ele morrer e eu não consigo. Mas você sabe quem ensinou para o outro, se ele ensinou da mesma forma para você? Você é uma daquelas pessoas que saiu da autoescola, fez o teste do Detran, pegou a habilitação com o carro ainda morrendo e só não morreu na sorte ou morreu uma vez durante o exame? É um absurdo que pessoas saiam da autoescola deixando o carro morrer ainda. E a culpa não é da pessoa que deixa morrer o carro, é de quem está ensinando esta pessoa a dirigir. Porque se carro se dirige nos pedais, a primeira coisa que o aluno deveria aprender é achar o ponto certo da embreagem para o carro não morrer mais no plano ou na ladeira. Se você erra, se você tem uma dificuldade, pense bem. Eu aprendi isso na época que eu estava sendo formado na autoescola, me ensinaram. Eu tinha essa mesma dificuldade lá e eu estou reproduzindo aqui essa dificuldade depois de habilitado. É assim que está sendo? Alguém já ensinou corretamente para você? Fez você ver que do modo como você foi ensinado e do modo como você está executando não está correto? Se você tem dificuldade para o carro morrer no terreno plano, por exemplo, e aí você vai treinar ladeira, esquece. Quem não domina o carro no terreno plano não vai dominar o carro na ladeira. Esquece. A gente pode enganar a qualquer outro tipo de lei que exista, mas a lei da física nós não enganamos. Porque no terreno plano nós temos a força da gravidade atuando e empurrando o carro para baixo. E a gente compensa levantando um pouquinho mais
o pé da embreagem. O ponto ideal da embreagem na ladeira, ele não fica no meio do carro, como muita gente continua aprendendo de forma equivocada. Ele fica um pouco acima. Por isso que quando um carro volta na ladeira, o que é que a gente faz para corrigir? Levanta um pouquinho o pé da embreagem até o carro ficar paradinho. Se levantar um pouquinho demais, o carro vai sair andando. Você tem que parar com essa história de se sentir burra. Como você se sente por não dirigir? Me sinto burra. Por quê? Porque todo mundo dirige e eu não. Todo mundo é capaz de aprender e eu não sou. Eu tenho algum problema cognitivo. Ou tem pessoas que reprovam em sequência na prova do Detran porque estão nervosas, porque foram abandonadas emocionalmente, porque só se tem geralmente uma forma de ensinar e quando o aluno tem dificuldade parece que não se sabe ensinar de outra maneira, utilizar um outro exemplo para aquela mesma dificuldade, mostrar, ensinar com uma nova abordagem. Não é de forma linear, padrão, que se ensina a dirigir. A gente conhece o aluno, a gente avalia o aluno, a gente vê a dificuldade do aluno, a gente mata essa dificuldade na hora, a gente explica para ele que há mais de uma forma de se compreender a mesma dificuldade, para que o aluno compreenda, para que aquilo seja para ele significativo. Enquanto não for significativo, enquanto não tiver significado, enquanto o aluno não conseguir compreender onde ele está errando, enquanto o aluno não for bem orientado quanto a corrigir aquilo que está dando errado, vai continuar sendo adestrado, vão continuar explicando a mesma coisa sempre do mesmo jeito, o aluno não vai entender, ele vai ficar nervoso, ele vai errar em sequência. Juntando mais, claro, a questão emocional, o nervosismo, a ansiedade de um dia de prova de Detran. Por isso, se você é daquelas pessoas que se acha burra porque não consegue aprender a dirigir, então eu vou lhe fazer um convite à reflexão. Pense, eu fui ensinado da mesma forma que aquela outra pessoa? Será que aquela pessoa não foi ensinada igual a mim, mas ela teve alguém que foi capaz de perceber a dificuldade dela e ensiná-la a fazer o correto? Se eu não dou ferramentas para vocês e peço para que vocês realizem uma tarefa que precisa de ferramentas, como vocês acham que vai sair isso? Se eu peço para vocês pregarem um prego na parede e não dou martelo para vocês, como vai ser? Vocês vão improvisar com qualquer outra coisa que não é um martelo. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Na maioria das vezes dá errado. Ou, se vocês têm que pregar numa parede um determinado tipo de prego ou de parafuso e eu não dou bucha para vocês, o que é que acontece? Aquele prego, aquele parafuso fica solto. Vocês vão pendurar um quadro ali e vai ficar bamba, até que caia na cabeça de alguém. Vai sustentar por algum tempo, mas logo depois vai ter problema. Se você é daquelas pessoas que se acha burra por não dirigir, compreenda, você não aprendeu como deveria aprender. Porque se tivesse aprendido, você conseguiria. O modo de cada pessoa dirigir, ele é muito pessoal. Cada um dirige de uma forma, cada um tem um jeito de fazer as coisas, mas o que a gente não pode deixar passar é o jeito correto, é a forma correta de se fazer as coisas. Não existe burro. Se você fica se comparando com os outros, como o outro consegue dirigir e eu não consigo? O outro foi ensinado de uma maneira. Você não pode ficar se comparando, você não teve o mesmo instrutor, você não teve o mesmo recurso que a outra pessoa para aprender corretamente. Você não está executando corretamente, por isso está dando errado. Se todo mundo dirige, você olha na rua, lá tem um monte de gente dirigindo, todo mundo, eu digo,
os diferentes perfis de pessoas. Pessoas muito jovens, idosos dirigem, outras pessoas dirigem, e eu estou dizendo isso, não é para vocês usarem como comparação para virem com aquela desculpa de que estão se sentindo mais burros porque todo mundo dirige e vocês não dirigem. Todo mundo dirige, desde que seja bem ensinado, desde que aprenda a executar corretamente o fundamento. Então, se você é uma daquelas pessoas que está tendo dificuldade, está se sentindo burro por não dirigir, faça o seguinte: analise qual é a sua dificuldade. Pare de pensar em todas elas juntas ao mesmo tempo, que isso aí não existe. Elas vão refletir umas sobre as outras, mas você tem que localizar cada dificuldade separadamente. Veja o modo como você está executando este fundamento para dirigir. Aqui no nosso canal vocês encontram aí muitos vídeos, tem até playlists, que são as coleções de vídeos para cada tipo de dificuldade. Deem uma olhada nas playlists, tem vários vídeos juntos lá. Veja se você está executando dessa forma. Se você está executando o movimento da sua forma e está dando errado, então assista o vídeo, vá para dentro do seu carro, sinta o carro. Aplique o fundamento conforme eu explico aqui em detalhes. Às vezes, a pessoa quer uma explicação rápida, ela quer uma solução mágica para o seu problema, ela espera por um vídeo de 1 minuto que resolva todos os problemas da vida dela para o resto da vida e ainda fica insatisfeita quando encontra um vídeo maior. Só que o vídeo maior, se você tem um problema para resolver, e tem um vídeo que é um pouco mais compridinho, olhe para ele diferente. Não pense assim, nossa, que vídeo grande, nem vou ver. É porque lá dentro está a solução para o seu problema. Por exemplo, vídeo de rotatória. Não existe um padrão para se passar em rotatória. Isso muda a cada rotatória. Nós temos rotatórias sinalizadas, não sinalizadas, nós temos rotatórias sinalizadas com sinal de pare lá dentro, que daí modifica a regra de preferência de quem está circulando pela rotatória. Há que se prestar atenção na sinalização em cada situação. Então esses vídeos maiores, eles trazem esse complemento, não existe uma coisa só, um padrão só. Que nem na pergunta, Márcia, qual é a marcha que eu subo o morro? É a primeira, a segunda ou a terceira? Vai depender da inclinação do morro, vai depender do tipo de solo, se é solo de barro, se é solo pavimentado, de asfalto ou qualquer outro tipo de pavimento. Vai depender se é numa rodovia, se é numa via urbana curta, que você não tem embalo para subir, ou numa via urbana maior, que você já sobe com algum embalo. E aí, como é que a gente faz? A gente tem que conhecer os fundamentos. É por isso que vocês encontram um vídeo um pouquinho maior. Não precisa ir lá dizer que não gostou do vídeo e sair e não assistir. Você está perdendo a oportunidade de conhecer sobre aquele assunto. E uma coisa, um assunto que você vai usar no dia todo. O que você aprende no ato de dirigir é para a sua vida inteira. Se você aprende uma coisa aqui no canal, vai para o carro, sente o carro, começa a treinar e domina, é para a sua vida toda. Porque você vai executar esse movimento todos os dias. Estava errando, conseguiu identificar onde estava o erro, consertou e está aperfeiçoando. Tudo que você aperfeiçoa, você automatiza. O nosso próprio cérebro trabalha com padrões de comportamento. Ele vai identificar um padrão e ele vai agir dessa forma. E vai continuar aperfeiçoando as coisas. Não existe burro. Existe pessoa que não aprendeu direito porque alguém não ensinou direito. O resultado da nossa aprendizagem depende muito daquele que está ensinando. Então pare de jogar a sua autoestima mais no chão ainda por conta de um ensinamento que você não teve
ou que foi mal explicado. Não se sinta burro, não se sinta burra por não dirigir. Você tem que prestar atenção na dificuldade que você está tendo, analisar o modo como aquilo foi explicado para você. Você não aprendeu, você saiu arrastando isso pela sua vida de motorista, por isso tem dificuldades. No trânsito, quanto mais devagar você dirige, quanto mais controle do carro você tem, melhor você se sai. Você evita acidentes. Eu não dirijo porque o outro tá todo mundo nervoso e eu vejo muita propaganda de acidente. Então o trânsito precisa que você dirija para você fazer o certo no trânsito e aprender a se defender desse tipo de gente. Se colocar no lugar do banco do carona, se achar burro, incapaz, incompetente, frustrado. Como eu ouço isso? Não resolve o problema. Como você se sente por não dirigir? Incompetente, frustrado, burro. Eu sou um burro, eu não consigo. Não consegue porque está executando errado. Você não é burro, não. Só te ensinaram errado. Vai lá, aprende o certo. Acessa aí os vídeos do canal. Olha lá como que faz certinho. Identifique o que você estava fazendo errado. Treine, ouça o seu carro, passe a fazer certo. Isso não vai te fazer mais inteligente ou menos inteligente que todo mundo, mas vai te fazer um condutor que sabe fazer a coisa certa, que não vai ficar mais se diminuindo diante dos outros, que não vai ficar mais se comparando com os outros motoristas, mas vai te fazer um condutor que sabe o que está fazendo, que conhece o seu carro, que aprendeu direitinho, que aprendeu certinho. Isso é importante, isso é fundamental. Para já com isso, vai. Para de se achar burro, para de se achar incompetente, porque você não é burro, você não é incompetente, você não é frustrado, coisa nenhuma. Ah, eu sou frustrado porque eu não dirijo. E o quanto você está trabalhando em você? De que forma você está executando o fundamento? Está executando certo? Ou está executando errado, do modo errado como te ensinaram? Quer aprender o certo? Então, olha aqui os vídeos do canal, treine, vá para o carro, treine, ouça o seu carro, faça tudo certinho, corrija o que está errado, aperfeiçoe, dirija com calma, com tranquilidade, pare de ficar se comparando com os outros. A gente só pode comparar aquilo que é igual, o que é diferente não pode não. E o que é diferente? O outro aprendeu certo, você não aprendeu. Você só está tendo pessoas que estão te cobrando aí para a rua reproduzir o modo errado como você aprendeu. E não vai dar certo. Por isso não dá certo. Faça o certo. Aprenda. Ouça o seu carro. Treine. Você vai ver só. Você estava completamente errado ao se julgar da forma como você está se julgando, se chamando de burro, incompetente ou qualquer outra desqualificação que você esteja fazendo com você mesmo. Ok, pessoal? Dúvidas, por favor, disponham.